CFT-MG 2018. Meu avô quer construir ao lado da mangueira do seu sítio um lago para criar peixes. A figura a seguir mostra o projeto de engenharia ambiental no qual a lagoa vista para o corte horizontal do terreno representado por uma parábola com raízes P1 e P2 distantes 8 metros. Opa! Ele falou que a distância entre os pontos P1 e P2 é 8 metros e isso está no desenho. Vamos colocar aqui bem claro. Tá. O projeto inicial previa a parábola g de x igual a x ao quadrado menos 8. Opa, g de x igual a x ao quadrado menos 8x. Para conter gastos, essa parábola foi substituída pela parábola f de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 2x. Com essa mudança, a maior profundidade da lagoa em metros diminuiu. Bom, a maior profundidade é associada ao y do vértice, né? Ao y do vértice de uma das parábolas, no caso, né? Suponhamos que elas estão ancoradas no mesmo lugar, né? Nesse caso, eu acho que elas vão ser simétricas em relação às raízes, porque ele deu essa condição, né, aqui, né, de que as raízes são as mesmas. E a gente tem que lembrar de uma propriedade aqui, só para garantir, porque eu estou garantindo matematicamente. O x do vértice, ele sempre vai ser a média das raízes. E isso significa, garante, que o y do vértice dessas duas funções vai ter que ser o mesmo. O x do vértice vai ter que ser o mesmo. Por quê? Porque ele está exatamente no meio do caminho entre as duas raízes, e as raízes são as mesmas para os dois polinômios. De maneira que, então, na mesma retona vai estar esses caras. Isso é importante porque a gente sabe que eles estão alinhados. Então, a distância é simplesmente a distância do y de um menos o y do outro vai dar essa diferença de altura. Porque o negócio é o seguinte, ó, tá vendo que ele pediu a diferença de altura. Se esses y do vértice não estivessem alinhados, a diferença de altura não seria simplesmente subtrair os y do vértice, teria um ângulozinho e tal. Tá aí uma boa questão pro ITA, hein? Faz a mesma questão, só que coloca um y do vértice para ser aqui pro lado, hein? Alô ITA. Então vamos lá. Aí, o que a gente tem que fazer aqui então? Calcular o y do vértice. Jeito fácil, entre aspas, né? Você lembrar que é menos delta sobre 4a, né? Ou seja, isso tem que ser menos b ao quadrado menos 4ac entre parênteses sobre 4a, né? E aí você sai substituindo para um e para o outro, né? Porque se você tem aqui, você tem a g de x, né? Vamos fazer desse jeito? G de x é x ao quadrado menos 8x, ou seja, isso é 1x ao quadrado menos 8x mais 0. Então, o a é mais 1, o b é menos 8 e o c é 0, né? E aí você tem o f de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 2x. Ou seja, isso é 1/4 vezes x ao quadrado, positivo esse aqui, menos 2x mais 0 também. Então, o nosso a aqui é mais 1 sobre 4, o nosso b é menos 2 e o nosso c é 0, né? E aí vocês, deixo de tarefa de casa para vocês substituir o valor aqui. Se bem que eu vou ter que fazer isso. Vamos chorar. Tem um outro jeito de fazer esse exercício, né? Esse é um jeito. Então eu vou deixar aí vocês fazem. O outro jeito é o seguinte. Espera, não vamos apagar tudo. Vamos apagar só o vislumbre aqui. Não, pode deixar, vou deixar. É o seguinte. O x do vértice, ele é sempre a média das raízes. Ele é sempre a média das raízes de um polinômio. Da parábola, né? Da equação de segundo grau. Quer dizer, do polinômio de segundo grau que representa a função.
Tá. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? De modo genérico, uma das raízes é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu somar as duas e dividir por 2, né? Porque o x do vértice é exatamente o meio das duas raízes, ele é a média, então. Se a gente for simplificar aqui, ó, mais delta com menos delta, porque o denominador está igual dessas duas aqui, menos b vai ficar menos 2b, menos 2b. Aí a gente simplifica esse 2 com esse 2, fica menos b sobre 2a. Se você não tinha decorado alguma coisa, eu não gosto de decorar. Esse é um jeito rápido de você fazer. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Beleza. E aí aqui você pode substituir, achar o x do vértice, aplicar em cada função e achar o y do vértice. Porque se você aplicar o x do vértice na função, você tem que achar o y do vértice, né? Então esse é um outro jeito de resolver a questão. Aí você acha os dois e acha a diferença. Bom, então eu vou fazer desse jeito. O x do vértice, então, é menos b sobre 2a. Vamos fazer para g de x primeiro. Menos b é menos 8. Sempre eu coloco entre parênteses e com sinal, para evitar erro. Dividido por 2 vezes mais 1. Então, aqui a gente vai ter 8 dividido por 2 é 4. Então, o x do vértice para o g de x é 4. Se eu aplicar o x do vértice aqui, eu vou ter o y do vértice. Então, o y do vértice para g de x aqui, com x igual a 4, vai ser 16 menos 8 vezes 4, que é 32, né? Então, 16 menos 32, menos 16. Então, na g de x, a gente tem menos 16. Pelo desenho, eu espero que seja um pouco mais alto o y do vértice para f de x. Então, vamos calcular. Para f de x, a gente tem menos 2 dividido por 2 vezes mais 1 quarto. Legal. Então, aqui 2 dividido por 1 quarto fica 1 meio. E menos 2 fica 2. Muita gente pode acabar errando aqui. Tome cuidado, isso aqui é 2 dividido por 1 meio. Ou seja, é 2 vezes 2, que é 4. Tá? Então, isso aqui é 4. O x do vértice, então, para f de x é 4. E aí, quanto que ficaria o y do vértice? Vamos aplicar na função. Vai ficar 16 sobre 4 menos 2 vezes 4 menos 8. 16 sobre 4 é 4. 4 menos 8 é menos 4. Então, perceba que continua sendo negativo. O y do vértice é negativo. É menos 4. Ótimo. Então, bate assim com a ideia do desenho. Aí agora, a distância entre esses dois é, é igual ao módulo da subtração. Módulo da subtração. Então, você tanto faz. Você pode subtrair um pelo outro. O maior pelo menor, tanto faz. Então, eu vou subtrair menos 4 menos 16, certo? Isso aqui vai ser módulo de menos 4 mais 16, que é igual a módulo de 12, que é igual a 12. Ah, mas professor, eu vou fazer o contrário. Tá bom, vai dar a mesma coisa. Módulo de menos 16 menos 4. Menos 16 mais 4, menos 12, módulo de menos 12 mais 12. Fechou? Então, a distância aqui é de 12, né? Aí, unidades, então é C.